Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês que está nos acompanhando. Aqui estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas aos pré-candidatos a prefeito da nossa cidade. E hoje estamos aqui com o prefeito Joãozinho. Quero desde já, prefeito, agradecer, o senhor ter aceitado o convite e estar conosco. E antes da gente iniciar, eu quero pedir a você que compartilhe. Vou falar aqui da biografia do prefeito e já ele vai dar aqui as boas-vindas, as considerações iniciais a cada um de vocês aí que está nos acompanhando, ok? Biografia de Joãozinho. João Luiz Ferreira Filho, conhecido por Joãozinho, nasceu no dia 17 de junho de 1963, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. É o filho mais novo do casal João Luiz Ferreira e Ana Getrudes de Andrade Lima. Tem 6 irmãos, casado com Fabíola da Mota Pimentel, é pai de Maria Eduarda Pimentel Ferreira e Maria Luísa de Santana. Tem formação em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, também cursou Direito na Universidade Católica de Pernambuco e Faculdade Marista do Recife. Iniciou a vida política em 1997, quando foi nomeado secretário de Obras do município de Limoeiro. Em 1999, assumiu a diretoria do antigo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco, IPSEP, atualmente Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, FUNAP, onde permaneceu até o ano de 2000. Em 2004, já afiliado ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, sigla que faz parte até os dias atuais, Joãozinho foi eleito vereador da Princesa do Capibaribe. Em 2008, foi reeleito o segundo candidato mais votado da cidade e assumiu a presidência da Câmara. Em 2012, foi candidato a prefeito do município e obteve 39% dos votos, sendo o segundo colocado entre os 3 postulantes da época. Nos anos de 2013 e 2014, João Luiz Ferreira Filho ocupou o cargo de assessor de articulação da Casa Civil no governo estadual de Eduardo Campos, em memória. Ainda em 2014, foi candidato a deputado estadual, o mais votado em Limoeiro, conquistou 12.200 votos na cidade. No ano de 2015, assumiu o posto de gerente de articulação da Casa Civil no governo Paulo Câmara, função desempenhada até 2016, quando voltou a disputar as eleições para a Prefeitura de Limoeiro. Venceu o pleito com 17 e 6 mil votos. É isso? 17.600, muito bem, foi um erro aqui de digitação. Com coragem, determinação e aptidão, Joãozinho vem cumprindo os compromissos assumidos para conduzir a cidade ao desenvolvimento econômico e social que ela precisa. Prefeito, muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. As considerações iniciais aí aos nossos internautas, aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, fique à vontade. Boa noite a todos, os que estão presentes e os que estão nos assistindo. Agradecer, primeiramente, pastor Filipe, ao convite, e essa ideia brilhante, da sua igreja, sua e da sua equipe, de promover, de dar oportunidades para que todos os candidatos venham se apresentar, venham discutir o seu projeto para a nossa cidade. Isso é algo inovador em Limoeiro. Eu me lembro que a gente esteve aqui há 4 anos atrás fazendo uma reunião na igreja, mas uma coisa mais restrita. E hoje a gente está aí falando para o mundo, já que estamos usando a internet. Então, quero parabenizar vocês. Queria que todas as igrejas pudessem fazer isso, até para poder amanhã a gente ser cobrado também, por tudo que a gente hoje aqui falar, e tudo que a gente aqui hoje assumir compromissos. Ok. Bom, pessoal, nós estamos aí com o pessoal aqui na assistência. Você que deseja fazer as suas perguntas, você pode enviar as suas perguntas, que cada um deles vai anotar, e aí, no decorrer dessa entrevista, nós vamos aqui pausar e falar e fazer essa pergunta ao prefeito. Tá certo? Vamos lá, prefeito. A gente faz a primeira pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta para todos, da importância, na sua opinião, qual a importância que o senhor vê hoje, as instituições religiosas, os evangélicos na cidade, o serviço que eles prestam para a comunidade, no seu ponto de vista, o
que é que o senhor acha desse trabalho que é realizado? Primeiramente, eu queria aqui registrar a presença, né, de 2 colaboradores da campanha, um que é o coordenador geral, que é o Nilo Queiroz, e o outro o coordenador político, que é o doutor Luiz Roberto. Também registrar aqui a presença de Rosângela, Rosa, nossa querida Rosa, que faz parte dessa igreja, juntamente com o Heberton, esse jovem que conhecia há 4 anos atrás aqui, naquele dia, daquele debate, e desde que a gente assumiu, que faz parte da nossa gestão também. Veja bem, eu acredito que todas as igrejas têm a sua importância e é uma coisa, né, todo mundo tem que ter alguma religião, todo mundo tem que acreditar em um ser superior, tem que ser, vamos dizer assim, polido, tem que seguir as determinações das suas igrejas, né, para poder ser um cidadão melhor. Então, as igrejas, e a igreja evangélica como um todo, mas de uma forma muito especial, essa igreja eu vejo uma diferença muito grande, né? Pelo trabalho que vocês fazem aqui. Teve a oportunidade, alguns dias atrás, de vir participar de um culto em ação de graças pelo aniversário da nossa cidade, e no outro dia o grupo, que não é evangélico, estava todo mundo maravilhado, né, com aquele culto que houve naquela noite aqui, né, a forma do pastor se expressar, a forma que a gente foi aqui acolhido, né, e as pessoas elogiando, de vez por outra, pegam alguma pauta de que foi colocado aqui e se coloca, né, discute com a gente, né, aqueles assuntos. Então, eu queria até dizer, ampliar essa importância, não só para as igrejas evangélicas, mas para todas as denominações, né, a Igreja Católica, os espíritas, o candomblé, por que não? Né, todo mundo tem o direito de escolher a sua religião, tem o direito de seguir o que acredita. E a igreja evangélica é especial, né? Em Limoeiro faz um excelente trabalho. Nessa pandemia agora a gente teve também uma experiência de a gente ter visitado várias igrejas, né, sabendo da necessidade que a população estava passando neste momento difícil, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que não pôde trabalhar, né, e a gente teve aqui junto com você, estive aqui junto com várias igrejas, visitei a Assembleia de Deus, visitei outras igrejas, né, e oferecendo até a nossa contribuição enquanto poder público, né, para vocês fazerem o cadastro das pessoas para receber uma cesta básica, receber alguma contribuição, porque a gente sabe que vocês têm esse serviço, têm esse trabalho. Então, vocês, durante essa pandemia, foram, né, e têm sido parceiros nossos na hora de acolher o próximo, na hora de ajudar o próximo. Por isso que a gente veio aqui, falei pessoalmente com você e trouxe as nossas contribuições, né, do ponto de vista de uma ajuda, né, para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Então, vocês aproveitem também para desejar, né, e para parabenizar pelo excelente trabalho que essa igreja faz aqui em Limoeiro. Ok. Prefeito, o senhor está chegando aí no final do seu mandato, né, são 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses à frente da nossa cidade. O senhor fazendo uma leitura desses 3 anos e 8 meses, como o senhor avalia essa sua gestão no geral, no contexto geral, em relação à nossa cidade, pegando uma pandemia, saindo aí de muitas coisas, né? Como o senhor poderia falar hoje, publicamente, analisar, né? Trazer uma análise para nós hoje. Certo. Veja bem, eu acredito, sem sombra de dúvida, eu não tenho medo de dizer, né, que a gente, apesar de tudo, de todo momento difícil que a gente viveu, eu acho que Deus dá, no momento difícil, Ele capacita as pessoas para poder resolver os problemas que vão aparecer. Eu ganhei a eleição há 4 anos atrás, porque não estava nos planos de Deus. Se não tivesse nos planos deles, eu não tinha sido eleito. E a gente, desde o início, a gente pegou uma dificuldade muito grande. Dificuldade do ponto de vista, no nosso país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ético, né? Quando a gente assumiu, e antes, um ano antes, foi muita gente aí presa, muita gente aí perdeu o mandato, né? E a gente assume justamente nessa época, onde a população está raivosa com a classe política, onde a economia não andou bem,
né? E durante esse período nós pegamos aí a greve dos caminhoneiros, que as pessoas às vezes esquecem, mas foram 45 dias de uma crise profunda, onde a arrecadação caiu, né? Pegamos 2 anos do presidente Temer, que não ajudou nada os municípios, que foi muita promessa e nada fez. Pegamos o início do governo Bolsonaro, né, que agora, graças a Deus, esse ano a gente não pode esconder nada de ninguém, né? Ele tem contribuído justamente nesse período da pandemia, deu uma contribuição sim, né? Mas o primeiro ano foi 0, a gente não conseguiu nada. Tive uma dificuldade muito grande por não ter um deputado federal e, com isso, o município não receber emendas, a exemplo de Feira Nova, aqui junto, que recebe 5, 7 milhões de reais por ano, né, de emendas parlamentares. Eu votei em João Campos na eleição passada. Em 2019 ele assumiu e só pôde colocar emenda agora, em 2020, porque o deputado só pode colocar emenda um ano depois. Então, esse ano foi que a gente começou a receber emendas parlamentares, né, para poder fazer face às despesas, às obras, às ações que a gente podia implementar em nosso município. E, para completar esses 4 anos, vem essa pandemia, que também para o comércio, fecha tudo. O ICMS, que é uma grande arrecadação que o município tinha, cai também, logicamente que agora voltou com o comércio funcionando. Então, foram dificuldades, né, que foram pontuadas ao longo desses anos, né, de falta de recursos, de muito aperto. O governo do Estado é um parceiro nosso, contribuiu com o Limoeiro, mas só o governo do Estado não consegue, logicamente, porque tem 184 municípios, não é só Limoeiro que ele vai atender. O nosso estadual, que foi a Aloysio Lessa, que é a Aloysio Lessa, aliás, contribuiu, colocou emendas para o nosso município, mas, graças a Deus, né, e no final, justamente nesse último ano agora, a gente consegue destravar recursos lá em Brasília, que a gente agora está conseguindo realizar o que a gente já era para estar inaugurado, já era para ter feito essas festas, essas entregas lá atrás. E a gente não fez porque não conseguia liberar recursos por uma questão política. Eu já tive a oportunidade de falar isso nas rádios aqui do nosso município, né? Por questão política, a gente foi perseguido politicamente, né? E Limoeiro sofreu para conseguir esses recursos que já estavam destinados no orçamento da União para o nosso município, mas os políticos que pensavam e querem me destruir estavam prejudicando era a nossa cidade. E Deus quis que agora, no dia 4 de janeiro desse ano, esses recursos chegassem. A gente teve que fazer novo processo, né? Fez um realinhamento de preço, mandamos para o Tribunal de Contas, foi aprovado, mandamos para a Caixa Econômica, foi aprovado, e agora as obras começaram, que é a pavimentação de 72 ruas, em paralelo e em asfalto, a ponte nova, que vai ser construída, que também já tem a empresa, deve estar se instalando nos próximos dias e vai iniciar. A gente conseguiu recursos para fazer isso próprio, para fazer uma ponte lá da Samambaia, que também foi concluído todo esse recurso. A ponte da Samambaia é aquela estrada que vai para o Cedro, que há mais de 100 anos que é uma ponte de madeira onde só passa um carro. E a gente vai conseguir construir. Aí as pessoas às vezes falam, mas por que agora? Porque foi agora que a gente conseguiu esses recursos. A gente passou 3 anos lutando para conseguir. E agora a gente conseguiu. Então, eu avalio de uma forma positiva, né? Limoeiro hoje tem uma educação. Quando eu assumi, era a 58ª do Estado. Nós hoje somos a 2ª colocada na nossa regional. No primeiro ano, pulamos de 58º para a 18ª colocação no IDEB, né? Nós hoje temos os cuidadores de sala de aula, os intérpretes de língua, porque nos preocupamos com os alunos especiais, né? E pela primeira vez, Limoeiro nunca teve esses profissionais, e a gente colocou desde 2017, aumentando sim o número de contratos, mas fazendo uma educação de qualidade, inclusiva, né? Hoje, quando a gente assumiu, tinha 117, 120 alunos especiais. Hoje temos mais de 600. As pessoas tiraram os seus filhos das escolas particulares e vieram para as escolas do município pela qualidade do ensino que a gente ofertou. Reformamos e ampliamos e pintamos 99% das escolas do nosso município.
As gestões anteriores fecharam 18 escolas na zona rural. A gente abriu 4 escolas na zona rural, 2 creches na cidade, adquirimos 6 ônibus, inclusive ônibus também para os alunos especiais. Então, a nossa educação, a gente conseguiu fazer uma verdadeira revolução, né? A gente conseguiu implantar o piso dos professores durante todos os anos, né? Nesse último ano, negociando, né? Dando até além do que foi previsto, né? A gente deu ainda um reajuste o ano passado. Então, a gente conseguiu, na educação, fazer essa boa gestão, e isso é um ponto que ninguém contesta. Isso até a oposição fica calada em relação a esse ponto. Se for para olhar para a saúde, nós também demos show, principalmente nessa pandemia. Limoeiro foi referência, né, quando rádios lá de Salgueiro, de Serra Talhada, de Bom Jardim, de Surubim, de Feira Nova, de Taquaritinga, a Globo, que teve Limoeiro 2 vezes, a TV Jornal Caruaru, que veio para Limoeiro, saber o que é que a gente estava fazendo aqui, né? As ações que nós implantamos no nosso município, no momento mais difícil que ainda estamos vivendo, né? E hoje temos a sorte que o nosso hospital de campanha, há mais ou menos uma semana, não tem nenhum paciente internado. Isso mostra, né, que as coisas estão funcionando, né? Renovamos a frota da saúde, pastor. Nós adquirimos 11 veículos só para a saúde, né? Renovamos em 24 veículos a nossa frota como um todo. Só na saúde foram 11 veículos. Entregamos uma ambulância nova faz 15 dias, uma ambulância de grande porte. Entregamos viaturas, né, para a nossa vigilância ambiental. Então, foi muito trabalho, foi muita ação. Os jovens, a atenção que a gente teve com os nossos estudantes, né, de levar por dia 1.400 alunos para as faculdades de fora, de forma gratuita. Saía daqui para o Recife, para a Vitória, Caruaru, Carpina. Nunca houve isso em Limoeiro. Os jovens tinham que pagar para poder ir no ônibus da prefeitura. Pagavam um valor mais baixo, mas se pagava. E a gente, desde o início, que a gente não cobrou nada. Criamos um curso aqui, que é o Limoeiro Construindo o Futuro, que preparou, né, por ano, aproximadamente 200 jovens para fazer o Enem, né? E durante esses 3 anos, esse ano, infelizmente, não houve por conta da pandemia, mas nesses 3 anos, nós conseguimos colocar nas faculdades de todo o estado de Pernambuco aproximadamente 180 jovens que passaram através do curso que a gente ofertou, gratuito, material didático, alimentação e o fardamento. E só para alunos, né, que não podiam pagar um curso particular, para a gente dar as condições deles disputarem com quem pode pagar um curso particular nas mesmas condições. E foi um sucesso esse curso, inclusive a gente ganhou o prêmio, né, houve aí uma pesquisa através da Sudene, junto com a ONU, e há 2 anos atrás a gente ganhou um prêmio, né, por esse curso, e agora, há 2 meses atrás, ganhamos outro prêmio do nosso partido. Eles selecionaram 30 prefeitos dos 390 que tem em todo o país, pelas práticas socialistas, de dar oportunidade para quem precisa. E Limoeiro, né, no caso, o prefeito Joãozinho e a nossa prefeitura e a nossa cidade, foi contemplado, a gente ganhou esse prêmio por conta desse curso. Então, foram diversas ações, e digo todos os dias, o que faltou na gente foi ter uma boa comunicação. Muita coisa que a gente conseguiu fazer, as pessoas não tomaram conhecimento. E hoje a gente vai sair de porta em porta, olhando na cara das pessoas, olhando nos olhos e falando, dizendo que a gente vai, né, para um novo mandato, para fazer muito mais e mostrar o que a gente fez. Na zona rural, a gente pegou, em janeiro de 2017, tinham 27 poços funcionando, 27 poços artesianos. O que é que o homem do campo quer? Ontem a gente passou o dia na zona rural e ouvi muita gente falar isso. Prefeito, a gente só quer 2 coisas, água e estrada. A gente fez essas 2 coisas. Fizemos muita estrada, recuperamos muita estrada, né? E água, nós passamos de 27 poços para 72 poços. E temos agora mais 12 para instalar, que já foram perfurados. Ou seja, a gente vai terminar esse mandato, né, com aproximadamente 90 poços em Limoeiro funcionando. E não é poço artesiano para a pessoa sair de sua casa para ir buscar água numa lata, pegar um jumento, carregar, não. É água encanada na casa das pessoas.
né? Eu disse ontem lá em Parnaso, quando eu passei, as pessoas fizeram uma festa, parou o carro, foi Luiz, parou o carro para agradecer. E eu disse, aposente o seu jumento, que a água agora vai chegar na sua casa, não precisa mais de jumento para botar o bichinho para carregar o dia todo água, não. E as pessoas sabem disso, quem é da zona rural sabe que foram contempladas. Então, foram várias ações que faz com que a gente acredite, né, que a gente fez, sim, um bom mandato. E estamos agora, depois desse, como Eduardo Campos dizia, né, que ele dizia a mim, quando foi ser ministro da Ciência e Tecnologia, ele tinha que tratar com cientistas quase todos os dias. E ele não é cientista. E eu digo, o que é que você fazia, governador? Ele disse, eu estudava, eu me preparava durante a noite, matava um leão todo dia, para poder, no outro dia, tratar com essas pessoas. Então, o sofrimento que a gente teve durante esses 4 anos, a perseguição política que a gente sofreu durante esses 4 anos, essa crise econômica que a gente conseguiu vencer durante esses 4 anos, fez com que a gente aprendesse muito mais e está muito mais preparado para ter um segundo mandato e fazer muito mais e de uma forma mais eficiente, né, e fazer as entregas que o povo precisa. O senhor, sendo reeleito, existe algo que o senhor faria diferente? Sim, faria. Uma das coisas que eu faria diferente, né, a gente pode aqui, né, tem que dizer o que sente, tem que dizer o que acha, né. Eu, no primeiro ano, eu queria acabar com aquela grande festa de São João, lá do Parque de Exposição. Cheguei até a dar uma entrevista na Rádio Jornal, dizendo que iria fazer isso. E fui aconselhado por membros da nossa equipe, logicamente, que não fizesse isso, que do ponto de vista político seria um grande desastre, as pessoas iriam, né, falar mal e tal. E eu me acovardei nesse momento, mesmo acreditando que deveria acabar com aquela festa. E não é acabar só porque eu não gosto de festa, pelo contrário, eu adoro festa. Mas é porque o município não tinha condições de fazer, no momento, aquele grande evento. No passado, o governo federal investia muito recurso nessas festas, né? As companhias de bebidas e de outras empresas investiam muito tempo. Já naquele momento, já no ano de 2017, a gente de Limoeiro não recebeu nenhum recurso federal para poder fazer a festa, né? As cervejarias não quiseram gastar e a gente fez a festa, investimos em uma coisa que durou 3 dias, 4 noites, né? E foi embora. E as pessoas talvez nem lembrem. Se a gente tivesse pego aquele recurso, eu tivesse tido a coragem de dizer, minha gente, eu vou pelo meu sentimento, vou pela minha mente, e eu acho que esse ano a gente não pode fazer essa festa. A gente teria tido um ano de 2017 muito melhor do ponto de vista de fazer outras obras. E olha que eu estou dizendo uma coisa que nem todo mundo tem coragem de dizer. Né? Porque se ele foi eleito, ele não vai fazer a festa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que naquele momento, em 2017, foi um erro que eu cometi. Foi ter mantido, né, um evento grandioso e que a gente não tinha condições de fazer. Um erro aqui que eu já coloquei aqui, foi a questão da comunicação. A gente pecou muito na comunicação, né? E o erro maior que eu cometi, eu fiquei calado durante muito tempo, recebendo bordoada de um lado e do outro, recebendo críticas e sem querer olhar para o retrovisor. Eu queria olhar para frente, mas eu devia ter já no primeiro mês, ter chamado toda a sociedade, ter chamado a imprensa, ter chamado as igrejas, para mostrar a real situação que o município se encontrava naquele momento. Mostrar como foi que eu peguei o município, com um débito de mais de 12 milhões de reais. E eu fiquei calado, porque não queria... Eu achava que, naquele momento, se eu fosse tratar desse assunto, as pessoas iam dizer que eu não tinha descido do palanque, que eu estava querendo fazer política, que eu queria prejudicar A, B ou C. E isso foi um grande erro que eu cometi. Quando eu vim falar, foi no mês de julho, quando o Fundo de Previdência do nosso município estava correndo o risco de ser fechado pela falta de repasse que as gestões anteriores deixaram de fazer. Isso foi alvo de uma CPI, onde o ano de 2017 também entrou. Eu fui fiscalizado, e quando terminou tudo, depois de 6 meses, os vereadores, como advogados, fiscalizando tudo, não deu nada para a minha gestão, e os 2 últimos ex-prefeitos hoje né, foram citados, né, pelo Ministério Público, recomendou que eles fossem penalizados pelo crime de... Me ajuda aí, doutor. Improbidade administrativa. Eles recolheram dos servidores e não repassaram para o fundo. E foram usando o dinheiro do Fundo de Previdência, foram usando e zerou.
Todos os meses, a gente faz um aporte financeiro de R$400 mil. A gente tira de recurso próprio. O recurso que era para pagar o salário, que era para fazer um calçamento, que era para fazer uma obra, que era para tudo, manutenção de máquinas, compras de novos veículos, a gente tira esse recurso e bota no fundo de previdência para poder pagar o salário dos aposentados e pensionistas. E a gente demorou muito para falar sobre isso. A gente, quando começou a falar, e todo mundo, por que não falou lá atrás? Né? Eu assumo, foi um erro que a gente cometeu, né? E a gente não vai mais cometer esse erro. Acho que as coisas não podem ser jogadas debaixo do tapete. Eu já deveria ter assumido isso desde o dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, ter mostrado para a população todos os problemas, né, que o nosso município tinha naquele momento. Eu acho que foi um grande erro que a gente cometeu. Ok, você está assistindo aí a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos, e hoje aqui com o candidato à reeleição do nosso município, o prefeito Joãozinho. Tem alguma pergunta aí? Tem? Muito bem, pode passar aqui. Ok, vamos lá. Prefeito, já pensou em fazer uma audiência pública mostrando a toda a população a real situação do município? Olha, foi justamente isso que eu acabei de falar, né? Eu ainda vou dividir meu erro, viu? Eu vou dividir a responsabilidade desse erro com o Tribunal de Contas. Eu, antes de assumir, eu visitei o Tribunal de Contas e perguntei a eles o que é que eles achavam de eu fazer uma auditoria. Disse, olha, quando eu assumir, o que é que vocês acham? Vocês me orientam nesse sentido. Eu conversei com 4 conselheiros. João Campos, que não é o deputado, mas ainda chega a ser parente, que faleceu o ano passado. Ranilson Ramos, Marco Loureto e o outro conselheiro que eu não me lembro. E os 4 disseram, prefeito, esqueça o que passou, olhe para frente, né, esqueça. E eu fui na onda dos conselheiros do tribunal e cometi esse erro. Mas era justamente isso que a gente deveria ter feito. Agora, a gente está faltando 4 meses para terminar esse mandato. A gente já está dizendo quais foram os problemas que a gente pegou, né? Eu lembro, vocês devem também lembrar, no final de 2018, né, quando a arrecadação cai, que é justamente agora, setembro, outubro, novembro, a arrecadação cai, dezembro estabiliza, janeiro começa a subir novamente. A gente teve um bloqueio, né, da compra de um caminhão caçamba da gestão anterior, que esse caminhão sumiu, viram lá para o lado do Pará, né, e de uma hora para outra a gente perdeu R$380 mil, foram resgatados das nossas contas. A justiça resgatou. É um valor muito alto, né? E a gente, naquele momento, falou. Agora, no momento político, no momento eleitoral, se eu for tomar uma posição dessa, vai ser política, não vai ser, né? Isso devia ter sido feito lá atrás. Isso foi um erro que eu assumi aqui, que a gente cometeu. Ok. Nós temos uma pergunta do pastor João Paulo. O pastor João Paulo é da Igreja Batista Getsemane, é a igreja que o pastor Vicente pastoreava, o pastor Vicente que faleceu devido ao Covid, né? E o pastor João Paulo assumiu, e ele tem uma pergunta a fazer, e a gente vai soltar o áudio ali para ele fazer a pergunta dele. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor João Paulo Freitas, da Igreja Batista Getsemane. Eu gostaria de saber do pré-candidato qual medida ele vai tomar acerca daquele monumento que foi erguido ali perto do outro florestal, a qual está ali a Praça da Bíblia, que há 6 anos atrás foi inaugurado. E eu gostaria de saber do candidato o que se deve fazer para que aquele lugar venha a ser um lugar de adoração ao Senhor. Desde já agradeço, tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. O áudio ficou meio confuso, mas... Ele falou do monumento monumento da Bíblia. Isso. O que é que... Qual a medida, né, o que é que o senhor pretende fazer, né, com aquele lugar que foi levantado lá como Praça da Bíblia, mas, na visão dele, ficou praticamente esquecido ali? Entendi. Veja, eu acho que a gente poderia até marcar aí chamar todas as igrejas e discutir isso com todo mundo. O que é que vocês acham que deve ser feito, né? A gente ampliar essa discussão, ouvir a opinião de vocês e tomar essa decisão em conjunto, justamente com as pessoas, né, do setor evangélico, já que aquilo foi uma obra que foi realizada a pedido das igrejas evangélicas, né? Eu acho que poderia fazer isso. O primeiro passo seria esse.
e também vou ser muito sincero aqui, daqui para o final do mandato a gente não vai ter condições de fazer. A gente pode até marcar uma reunião e definir, e a partir de janeiro a gente programar para fazer. Mas seria, eu acho que a melhor coisa seria ouvir todo mundo, né? Pegar aí representantes das igrejas e a gente tomar uma decisão em comum. Ok, tem uma outra pergunta aqui, que é José Wildson Viana. Ele pergunta, qual é o projeto que o atual prefeito e pré-candidato à reeleição tem para o esporte na cidade de Limoeiro? Olha, a gente fez aqui durante esses 3 anos, a gente resgatou muita coisa, né, em relação aos esportes. A gente, Limoeiro, não participava de campeonato de futsal, vou dar alguns exemplos. Fazia 5, 6 anos. A gente colocou a equipe de futsal, participamos, fomos vice-campeão lá em Surubim, eu estava lá presente. A gente não tinha time de basquete, fazia anos e anos e anos. A gente montou um time de basquete aqui em Limoeiro, participamos também, tivemos bons resultados aqui. A gente, Limoeiro, tinha parado com essa questão do futebol, como é que eu posso dizer, de um coroa feito eu. Né? A gente montou esse campeonato, né, e fizemos durante 2 anos esse campeonato, né, de futebol, né, prestigiando esses atletas, né, que têm acima de 40 anos de idade. Nós fizemos aqui, nos jogos escolares, uma disputa com os alunos especiais, o esporte inclusivo. A gente fez aqui em Limoeiro, que foi um sucesso, as crianças especiais participando desse campeonato, até dando oportunidades para eles também se inserirem nesse momento tão importante que é o jogo escolar, que são os jogos escolares, né, e eles ficavam de fora. E eles, esse ano não, durante 2 anos ou 3 anos, participaram também desse campeonato. Limoeiro, a gente fez um campeonato de bairro aqui, que foi um sucesso, né, dia de sexta, sábado, domingo e segunda-feira, lá na ABB, onde participou centenas de atletas de diversos bairros do nosso município, que foi um verdadeiro sucesso. Ou seja, o nosso secretário executivo, né, Bruno Ribeiro, que tem uma história aqui ligada ao esporte, montou uma boa equipe, né, e conseguiu fazer algumas das coisas que eu falei aqui e muito mais. Então, a gente tem, para dar continuidade, né, tem esse interesse de dar continuidade ao que a gente já fez. O que a gente não pode fazer, que eu sempre fui contra, é fazer grandes eventos onde as coisas não ficam aqui em Limoeiro. É bom trazer, por exemplo, um campeonato de vôlei sul-americano, é muito bom, as pessoas vão ver os atletas, né, de outros países. Agora, passa 3 dias, se gasta uma fortuna, o que é que fica para a cidade? É muito melhor investir nos atletas daqui, investir, como a gente está fazendo agora, lá no Campo dos Mendes. Estamos investindo lá, fui lá domingo o outro passado, vamos fazer algumas ações, uma obra lá, que vai dar oportunidade não só para os atletas, mas para as pessoas que queiram fazer o seu passeio, a sua caminhada. A gente está fazendo lá vamos iniciar lá, ainda não estamos fazendo, um calçadão junto ao campo lá do Vitória. Contribuímos com o Centro Limoeirense nos 3 anos que houve a participação do Centro Limoeirense no campeonato pernambucano, né? E isso é uma coisa crescente. Quando a gente resolveu investir no futsal, no primeiro ano o resultado não foi bom, no segundo melhorou, no terceiro a gente foi vice-campeão. Né? Por quê? Porque não havia esses investimentos. Basquete, quando foi para montar o primeiro time de basquete, foi uma agonia. Ninguém queria participar. Que Limoeiro não tinha mais essa tradição, não tinha mais alguém que praticasse o esporte. No primeiro ano foi ruim, no segundo melhorou, no terceiro ano melhorou, e a gente vai querer continuar fazendo esse investimento. Principalmente, uma coisa que foi muito sucesso foi o campeonato de bairros, porque revelou muitos atletas aqui no nosso município. Ok, eu quero agradecer a cada um de você que está aí mandando suas perguntas, tá certo? Muita gente aí contribuindo, participando. Muito bom essa interação para a gente poder aqui fazer as perguntas, tá bom? Tem uma pergunta aqui de Carlos Alberto, que ele diz assim: eu gostaria de saber do nosso prefeito sobre o seu mandato e a parceria com o governo do Estado, porque nós vimos que o governo do Estado não teve visibilidade durante o mandato de João.
Olha, o governo do Estado passa pela mesma crise que a nação passa e que os municípios também passam, né? Mas podemos dizer que a gente fez aqui, depois de 20 anos, né, de investimentos, vou dar alguns exemplos. Lá na Coab Nova, a gente conseguiu fazer, de 2 anos para cá, 4 ruas lá que foram pavimentadas, foi recurso do governo do Estado, através do FEM, inclusive emenda do ex-deputado Zé Humberto, que é nosso adversário, e ele colocou essas emendas, né, para o nosso município. Então, houve, sim, investimento do ponto de vista de obras, né, ali na escola técnica, que era um sonho daqueles alunos que, durante o inverno, não conseguiam chegar lá na escola técnica, devido a muita lama e muita chuva. A gente fez o calçamento lá, foi também recurso do governo do Estado. Os eventos que a gente fez aqui do São João, lá na Rua da Alegria, que foi um São João voltado para a família, onde as famílias, né, tiveram a oportunidade também de brincar de uma forma mais sadia, mais tranquila, né? Muita gente que veio para Limoeiro teve um investimento pesado do governo do Estado. Agora, quem mais queria que chegasse mais recursos do governo do Estado era eu. Mas eu entendo essa dificuldade que o Estado tem hoje de repassar recursos devido à crise que ele também está passando. Mas podemos dizer que esse ano agora, né, eu tive no Palácio, hoje é segunda, 3 semanas atrás, antes do dia 14, a gente tinha alguns recursos para serem liberados para Limoeiro, e eu conversei com o governador Paulo Câmara, e ele liberou esses recursos, onde a gente vai fazer algumas obras, né, de pavimentação da entrada da cidade, né, vamos colocar a placa lá de Limoeiro, que é um sonho de Limoeiro, de ter o nome Limoeiro lá na frente, no trevo, e a gente vai fazer recurso do governo do Estado, né, vamos calçar da Frei Estevão para o Cristo, recurso do governo do Estado, vamos fazer a requalificação urbanística do Cristo Redentor ali da escadaria, recurso do governo do Estado. A gente conseguiu liberar esse recurso, está sendo licitado, e dentro de pouco tempo a gente vai fazer essas entregas. Agora, o maior investimento, né, que a minha gestão, eu posso dizer, né, que as pessoas talvez não sintam isso agora, mas no futuro elas vão perceber, que a gente conseguiu, através do governo do Estado, através da ADDPE, foi a construção do Distrito Industrial de Limoeiro. E eu costumo dizer o seguinte, que toda caminhada começa num primeiro passo. As pessoas falam de indústrias para o nosso município. Ora, como é que vem indústria para Limoeiro se Limoeiro não tinha um parque industrial? Hoje tem. Hoje a gente está com um parque aí que está para ser inaugurado nesses próximos dias, né, o que vai gerar emprego, renda para o nosso povo, dar oportunidade para os filhos da terra trabalharem. Foi um investimento da ordem de quase 3 milhões de reais, 2 milhões e 700 mil, se eu não estou enganado. Naquela via de acesso, né, toda preparação ainda vai ter investimentos da Compesa, que é, no caso, da captação da água, lá da barragem do Carpina para lá, vai ter investimentos com a CELP, que é justamente a colocação da rede elétrica, né, e só aquele acesso custou na faixa de 3 milhões, de 2 milhões e 700, 2 milhões e 800. Então, foi um grande investimento que o Estado teve aqui em Limoeiro, né, e outras coisas que estavam para vir, que não pôde vir. Um dos exemplos seria o batalhão do Corpo de Bombeiros. Já estava definido que ia ser lá no terminal rodoviário, a gente está com o projeto pronto, fizemos o projeto, elaboramos, discutimos, sentando com o governador, sentamos com o comando lá do Corpo de Bombeiros. E veio a pandemia, trava tudo, segura, e não foi possível fazer. Mas é por isso que a gente vai ter um outro mandato aí, para que a gente consiga trazer o Corpo de Bombeiro para Limoeiro. Ok. Prefeito, existe uma demanda muito grande, eu falo não só para o público evangélico, mas para o público religioso no geral. Existe algum projeto que o senhor pensa para facilitar essa demanda que existe? Por exemplo, eventos na cidade. A gente sabe que existem muitos eventos, né, religiosos, mas, às vezes, existe uma certa dificuldade. Tem gente que, às vezes, reclama porque não consegue palco, não consegue som. Existe algum projeto que poderia ser feito pelo senhor para que pudesse atender não só o público evangélico, mas já todos, né? Alguém que pudesse estar ali numa pasta onde fazer uma agenda para atender a esse calendário religioso anual, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica, né? A gente sabe que existem muitas festividades. Como o senhor vê isso e como o senhor poderia... Olha, eu vejo isso como um grande problema,
que é muito evento, né? São muitos pedidos, e a gente tem atendido, eu acredito que mais de 90%, né, de todos os pedidos que chegaram para a gente, de viagens para eventos fora do nosso município, logicamente, de ônibus, de doação de ônibus para as pessoas viajarem, da colocação de todos, da colocação de som, né, de palcos, etc. A gente tem feito isso e feito muito, e muito para os evangélicos. Eu tive a oportunidade de participar de reuniões em algumas igrejas evangélicas, e eu vi o pastor dizer: prefeito, pela primeira vez eu consegui um palco, consegui um som, a iluminação e o todo, porque eu nunca conseguia, porque a minha igreja é pequena, não sei o quê. E com o senhor foram 3 ou 4 vezes que a gente pediu, a gente foi atendido. Agora, também, às vezes, existe uma falha do ponto de vista logístico de quem quer, que a festa é no sábado, o cara chega com o ofício na sexta. Aí é impossível, porque outra igreja já levou. Né? A gente tem hoje 4 todos, temos um palco grande, temos um palco pequeno, né? Temos coretos, 2 coretos, todos os finais de semana, com exceção desse ano por conta da pandemia, mas todos os finais de semana eles estão ocupados, ou com festas profanas, ou com festas de igrejas, e não só católica, muita igreja evangélica fazendo evento, e a gente participando, né, e fazendo essas entregas. O que a gente pode fazer é aumentar a compra de todos, fazer outro palco, né? E uma coisa que a gente deveria ter feito e que não fez ainda é comprar som, porque o aluguel do som fica muito caro. Se a gente comprar 2, 3 equipamentos de som, né, a gente vai poder atender de uma forma mais rápida e gastar menos. Né? Eu lembro que eu vi uma frase aqui há 4 anos atrás, eu vi aqui nessa igreja, né, que disseram: a igreja católica, todo dia é dia de um santo. A gente só vai fazer alguns eventos durante o ano, né? E a gente pedindo apoio nesse sentido. Eu não esqueci disso e determinei, tanto ao secretário de Cultura, como lá na infraestrutura, só que quando chegar aqui, ofício das igrejas evangélicas, atendam, no que for possível, atendam. Agora, nem sempre é possível atender. Tem determinado momento que é uma questão financeira, a gente está passando por uma dificuldade, né? Está havendo algum outro evento em outros locais, e a gente não consegue atender. Mas um dos maiores eventos que tem em Limoeiro, e que a gente, podemos dizer, fomos nós que fizemos durante esses 3 anos, foi a Marcha para Jesus. A gente participou, não só fisicamente, como demos todo o apoio, né? Pastor Edivan está ali para poder confirmar, né? Participamos e conseguimos trio elétrico, conseguimos palcos, conseguimos ajuda do ponto de vista financeiro para que aquele evento pudesse ser realizado. Sobre a questão do Dia da Bíblia, foi colocado até no calendário da cidade, há uns 6 anos atrás, essa festividade. Uma data importante também para os evangélicos, que nos últimos 2, 3 anos foi feito nas igrejas, não teve como ser feito lá fora. Existe algo que possa ser feito para que o Dia da Bíblia seja um dia comemorado de uma maneira especial fora, com todas as igrejas? De uma maneira grandiosa, né? Como deve ser, né? Isso. Lógico, eu acho que não só pode, como deve ser feito. Né? Deve ser feito. E, para isso, aí eu falo da questão logística, né? De se mandar um ofício com antecedência para que a gente se programe, discutir com as próprias igrejas o que é que deve ser feito, se é uma caminhada, se é um evento parado lá. Eu nunca fui chamado para discutir sobre isso. Eu sei que existe o Dia da Bíblia, sei que é um evento importante, né, e o que chega são pedidos de estrutura, disso, daquilo outro. Mas é uma coisa que podia ser discutida, né, e não é colocar lá no calendário, é a gente fazer de fato, porque bota no calendário e não faz. Né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer juntos, né, que seja isso já organizado logo no início do ano, como a gente faz com outras igrejas. A Igreja Católica quer fazer uma festa, 3 meses antes já tá chamando a gente para discutir, no caso, as festas maiores, no caso, como São Sebastião, que já é uma tradição. Mas a gente começa a organizar o evento 3 meses, 4 meses antes. Então, o Dia da Bíblia podia ser algo que ficasse marcante em Limoeiro, né, de trazer turistas para o nosso município. O turismo religioso é importante, deixa recursos na cidade. Né? E isso, se a gente conseguir juntar pessoas para discutir, formatar de que forma pode ser feito, a gente está aqui para poder contribuir, para participar junto com vocês. Ok. Bom, gente, estamos aí nessa
Série de entrevistas hoje com o pré-candidato à reeleição do nosso município, o prefeito Joãozinho. Tem uma pergunta do pastor Edson Lemos aí, né? O prefeito falou aqui sobre questão de calçamento, ele quer fazer uma pergunta também aqui, certo? O pastor Edson Lemos é o pastor da Igreja Batista e ele lançou para a gente um áudio, junto com o pastor também João Paulo, fazendo uma pergunta. Olá, eu sou o pastor Edson Lemos e tenho uma pergunta, na verdade, a fazer. Candidato, eu gostaria de saber com relação aos calçamentos. Aqui eu moro aqui próximo de Santana, Lagoa Azul, perto da Fazenda, Santa Terezinha, nessa área por aqui, e tem alguns calçamentos aqui que eles não terminam, eles não ligam a nenhum lugar. Como, por exemplo, aqui um calçamento do Santana passando pelo Lagoa Azul, com conexão com a pista de Passira, que não é concluído, não tem essa conexão direta com a pista. Essa saída também pela Fazenda Santa Terezinha, que não tem conexão com a pista. E então o calçamento do Santana, que vai de acesso até a Academia da Cidade, que também não tem essa conexão com a pista. Então eu queria saber se existe um projeto para viabilizar, se você tem um plano no seu governo aí, para viabilizar essas conexões de calçamento. Porque, na verdade, não é só fazer o calçamento dentro do bairro, mas que ele seja ligado às principais, né, às rodovias principais. Essa minha pergunta aqui fica aqui para você. Meu abraço, que Deus o abençoe. Obrigado, pastor, pela pergunta. Né? E para justificar essa falta de conexão ou falta de continuidade, foi justamente esse problema que eu falei logo no início aqui do programa. O recurso estava lá em Brasília, a gente conseguiu vencer várias etapas e a empresa começou a construir e, por falta de pagamento, ela foi embora. Pagamento pelo Ministério, na época, Ministério das Cidades. Ela trabalhou há cerca de um ano ainda. Lá no Santana nós fizemos a Rua da Associação, fizemos a Rua Laís Bezerra de Melo, fizemos uma rua lá no Morada Nova e a empresa parou porque não estava recebendo, no caso do governo Temer, não repassou esses recursos e a gente teve que parar. A gente resolveu esse problema, o dinheiro está na conta desde janeiro e essa rua que o pastor colocou, ela começou a ser construída hoje, não é projeto não, já está sendo feito. A rua que vai dar acesso à Academia da Cidade, que a gente chama da Rua de Abdias, que tem um armazém de construção. Eu passei a tarde, inclusive hoje, por coincidência, a gente está aqui. Hoje à tarde eu fiz uma live de lá, mostrando que esse calçamento tinha iniciado. E ali a gente vai fazer, várias ruas dali vão ser feitas, lá do Santana, Lagoa Azul, Morada Nova, Capibaribe, subestação, vão ter ruas que vão sair do bairro e vão ter ligação com aquela pista que vai lá para Passira, ou seja, ruas enormes, né? Avenidas que vão ser construídas ali. Graças a Deus, a gente conseguiu, pastor, esse recurso e já estamos fazendo, né? Já está sendo executada. Por sinal, essa semana a gente vai ampliar essas construções. Vão ser 3 frentes de trabalho. Uma já está lá nessa rua, que dá acesso ao Santana. Outra vai ser aqui na subestação, onde a gente teve lá assinando a ordem de serviço. Vai entrar naquela rua de Dedé, de esquina com a Vila Seráfico Ricardo. Né? Pega ali, desce pela rua de Zé do Caixão ali, né? E vai lá para o Sinhazinha. E vamos também dar início na quarta-feira aqui na Cidade Alta, essa rua 2, a primeira rua por trás da usina. Vai começar também essa semana. Então, a partir de quarta, vão ser três frentes de trabalho que vão estar, né, correndo com essas obras, né, e fazendo essas entregas, graças a Deus. Ok. Prefeito, nós estamos chegando aqui nos minutos finais da nossa entrevista. Né? Tem alguns minutos ainda. Né? Eu queria que o senhor aproveitasse esse momento aí para o senhor falar dos seus planos, né, dos seus projetos para 2021, caso o senhor venha ser reeleito, né, comunicar aí com os internautas que estão nos acompanhando. Tem muita gente nos acompanhando, muita gente nos seguindo agora. Que bom, que bom. Certo? E eu deixo o senhor aí livre para o senhor fazer suas considerações e palavra para eles. Que bom. Não, primeiramente, novamente, parabenizar
ao pastor Felipe, a sua igreja, né, a igreja desse grupo que aqui está, por essa iniciativa. Eu não me lembro, né, eu já estou na política já faz algum tempo, não me lembro de ter tido nenhuma oportunidade dessa, né, em nenhuma igreja, e vocês, né, trazerem os candidatos para cá para discutir. Isso é importantíssimo para o nosso município. Né, dizer para a população que, de uma certa forma, algumas coisas que a gente já tocou aqui, né, a gente está muito mais preparado, pastor. A gente está muito mais maduro. Como diz, né, o ouro ele é provado no fogo. A gente sofreu muito, foi sangue, suor e lágrimas para conseguir realizar as coisas. Perseguições políticas, né, crise financeira, né, que a gente teve que se redobrar para poder vencer isso tudo, e conseguimos vencer. Então, se a gente conseguiu, né, fazer essas entregas que a gente colocou aqui, essa revolução hídrica que nós fizemos lá na zona rural, essa oportunidade que demos para os jovens do nosso município, de ter um cursinho preparatório para o vestibular, de poder sair daqui de forma gratuita para ir para as faculdades, de ter o estágio remunerado na prefeitura, mais de 60 jovens nos 2, 3 primeiros anos tiveram essa chance de estagiar no seu município, aprender uma profissão, né? E com isso, com esse recurso que eles recebiam, eu me lembro que minha filha estava estagiando na época lá na prefeitura do Recife, né? E lá ela recebia R$400 e o vale transporte para poder ir. Aqui a gente pagava pagamos, aliás, R$600 para os estudantes estudantes oriundos da escola pública. A gente fez na lei, fizemos questão de colocar essa cláusula justamente para dar oportunidade para quem mais precisa. E muitos alunos, muitos jovens, né, estagiaram lá no fórum, estagiaram lá na delegacia, estagiaram, né, conosco. Né, temos uma pessoa hoje que trabalha conosco e foi nosso estagiário, concluiu o curso e foi contratado pela prefeitura lá no setor jurídico para poder trabalhar. Né, e eu vi testemunho de muita gente, vi testemunho de pais de família dizer que aquela ajudazinha que o filho recebia, né, e que foi possível ele terminar o seu curso devido ao estágio que a gente dava e ao transporte que a gente dava. Porque se não fosse isso, o pai dizendo, chorando, se não fosse isso, meu filho não tinha terminado esse curso. Né, eu vi testemunhos de uma menina, que eu já disse isso em várias entrevistas, né, de uma menina que passou em 4 faculdades, e uma delas ela foi primeira colocada. Ela disse, eu nunca pensei, mulher, uma menina preta, pobre, nunca pensei que iria conseguir passar em uma faculdade. Ela passou em 4, porque estudou no Limoeiro Construindo o Futuro, e saiu aí dando show. Ela hoje estuda com uma bolsa integral que nós demos a ela lá na FACAL. Estuda de graça, porque ela foi a primeira colocada lá. E a gente ainda fez esse incentivo. Quem for o primeiro colocado não paga. Vai ter oportunidade para estudar. Eu acho que o maior investimento que a gente faz é cuidar das pessoas. Eu acho que a gente cuidou durante esses 4 anos, sim, e cuidou muito bem, dando oportunidades. Tem muita gente boa lá fora que só precisa de uma oportunidade para se destacar, para conseguir concluir os seus estudos, para poder trabalhar, para poder passar em um concurso. Né? É só dar uma mãozinha. E quem quer, aproveita e consegue ter êxito, né, e ter um futuro promissor. Então, devido a tudo isso que a gente passou, devido a tudo isso que a gente colocou aqui, a gente se sente muito mais preparado, muito mais maduro, muito mais capacitado para ter um segundo mandato. Eu sei que o segundo mandato também não vai ser fácil, né, porque devido a essa pandemia, as consequências ainda vão chegar, né, e os próximos anos serão muito difíceis, né, e o povo de Limoeiro tem que pensar muito bem nisso. Não é todo mundo que vai ter condições de ser prefeito de uma cidade como Limoeiro. Uma pessoa que não tem experiência, que às vezes não consegue administrar nem a sua própria casa, vai tomar conta de uma prefeitura, vai ser complicado, né? Vai ser muito difícil esses próximos anos. Eu só faço agradecer a Deus, né, pedir muito a Deus para que Ele continue nos abençoando e está entregue nas mãos de Deus. Eu acho que tudo acontece na vida da gente se for permissão de Deus. Se Ele permitiu que eu fosse prefeito de Limoeiro, né, porque Ele gosta de Limoeiro, gosta de mim e quis
sabia o que é que viria pela frente e disse, eu vou botar esse camarada aqui que ele vai ter força, vai ter determinação, vai ter coragem para enfrentar todos esses problemas. E enfrentamos e ganhamos todos os problemas. Se for da vontade dele, da gente ganhar novamente, a gente vai ganhar. Também, se não for, eu vou estar tranquilo, porque sei que ele reserva algo mais ainda especial para mim. Então, minha gente, eu quero agradecer a oportunidade, né, pedir que vocês reflitam, pedir que vocês pensem, que procurem ver, procurem se informar do que está ocorrendo em Limoeiro. Se você parar para pensar, medir, porque o bom no bom é muito fácil, quero ver o bom no ruim. O bom no ruim. Isso é que vocês devem pensar. Reflitam, eu tenho certeza que vocês vão querer dar uma nova oportunidade para que a gente trabalhe muito mais ainda pela nossa querida Limoeiro. Ok, eu fiz uma pergunta ao senhor sobre se existia algo diferente que o senhor fazia. E eu faço uma pergunta para finalizar. Existe algum arrependimento? Olhe, arrependimento não. Eu diria que teria mudado algumas formas de agir, né? Mas tudo que a gente fez foi tentando acertar. Se por acaso a gente errou, foi o destino que quis que a gente errasse, né? Um arrependimento que talvez eu possa dizer aqui, mas é uma coisa mais política, mas eu vou dizer, eu não sou de ficar calado, né? É ter dado oportunidade a uma pessoa, de ter confiado numa pessoa, de ter colocado essa pessoa dentro da minha casa para viver com a minha família, né? E as pessoas me alertavam, né, sobre essa pessoa, e eu não queria acreditar. Eu fechei os olhos, não, a pessoa é meu amigo, essa pessoa está comigo para o que der e vier. E, na realidade, essa pessoa me traiu de uma forma que eu não consigo entender. Mas eu não posso também reclamar disso, porque se Jesus foi traído, quem é Joãozinho para não ser também? Então, eu não posso, tenho que agradecer muito a Deus pelos amigos que eu tenho, pela equipe que eu tenho, que nos piores momentos não me deixaram. Muita gente aí ficou 3, 4 meses querendo trabalhar, eu não pedia ninguém. 90% da minha equipe, durante 4 meses de 2018, quando a gente estava numa crise profunda, trabalharam de forma voluntária, não desistiram e continuaram conosco. Isso aí é amigo de verdade, isso aí é pessoa que merece ter credibilidade, que merece um aperto de mão, um grande abraço, né? Merece a confiança. Então, eu sou muito grato a Deus por ter conseguido colocar na minha vida pessoas especiais, como muitas pessoas que hoje convivem comigo. E quem errou, eu entrego nas mãos de Deus, né? E, como eu disse, Jesus foi traído, imagine Joãozinho. Ok. Prefeito, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, pela sua presença. Nós tivemos aqui mais de 1000 comentários, certo? Na nossa entrevista de hoje, mas muitas pessoas nos acompanhando, participando e vendo suas perguntas. Não teve como responder a todos, né? Pegar a pergunta de todos aqui, mas você que nos acompanha, você pode ver essa entrevista no nosso canal do YouTube amanhã. Vai estar no IMJC Limoeiro, tá certo? Se teve algum delay aí da internet, amanhã ela vai estar perfeitazinha no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar tudo perfeitamente. Passou por aqui já o candidato Orlando Jorge. Hoje é o candidato à reeleição, o prefeito Joãozinho. Quinta-feira vai estar aqui a professora Rosejária, não teve como ela estar presencialmente no primeiro, né? A gente não conseguiu fazer a conexão pelo Facebook, foi para o Instagram, e aí ela vai estar por aqui na cidade já esses dias, e aí a gente marcou uma nova entrevista com ela, quinta-feira, às 20 horas aqui, e na próxima semana o candidato Marcelo Mota também vai estar conosco. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, você que está aí em casa nos acompanhando, você ouviu, e que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe Amém. O senhor nessa caminhada. Amém. Uma boa sorte, obrigado mais uma vez. Obrigado também, parabéns. Obrigado, prefeito. Boa noite a todos, gente, que Deus abençoe a nossa cidade, cidadania, democracia para todos. Que Deus traga paz sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, que Deus traga dias de amor, que essa pandemia passe, que pessoas sejam curadas e livres desse mal, em nome de Jesus. Um grande abraço.